Olá a todos, muito boa tarde aos brasileiros, muito boa noite para o pessoal que está na Europa. Estamos aqui para fazer mais uma live e uma live que vai ser muito especial porque a convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu aprendo muito com ela, uma pessoa que eu respeito muito, que é a Thaís Geller. Ela que vem fazendo um trabalho terapêutico maravilhoso, que junta técnicas terapêuticas com técnicas espiritualistas, depois ela me corrige se for o caso. E nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito complementar ao tema do canal, que é astrologia. O nosso canal, a gente fala de astrologia, contudo, eu gosto muito de trazer para vocês as terapias complementares que sempre vem nos auxiliar no processo de desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, autoconhecimento. Então eu, como uma pessoa muito felizarda, porque tenho muitos amigos, muitos parceiros, muitos clientes que trabalham com essas terapias, eu me sinto uma felizarda porque eu posso convidá-los para virem falar aqui com a gente sobre tema astrologia e essas terapias tão ricas e complementares. Então hoje quem estará aqui conosco é a Thaís Geller, como eu já falei, é uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro e que tem um conhecimento muito amplo sobre as questões energéticas e como isso acaba trazendo para a gente às vezes algumas energias difíceis de lidar no dia a dia e como que as terapias que ela pratica, por exemplo, pode nos ajudar a nos limparmos e a cuidar da nossa saúde de um modo geral e principalmente da nossa saúde espiritual. Bom, eu vou convidar agora a Thaís para se juntar aqui nesse bate-papo comigo e desde já muito obrigada a todos vocês que estão entrando, que vão assistir a live conosco e para aqueles que vão entrar depois, também muito obrigada a todos vocês. Vamos lá, deixa eu chamar a Thaís. Eu já enviei o adicionar, Thaís. Pessoal que já está online aqui com a gente, aguarda um instantinho, que já já a Thaís chega aqui. Só um instantinho. Vou cancelar aqui e enviar novamente. Às vezes acontece isso, principalmente em tempos de Mercúrio retrógrado. Tem acontecido tanta coisa que não dá certo de primeira mão, mas a gente sempre consegue. Olá! Ah, aí! Oi, Thaís. Oi, Você... tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, tudo ótimo. Eu não tô te vendo. Você me vê? Eu te vejo, mas eu tava na live e a tua internet tá um pouco instável. Então eu não sei se talvez não seja isso. Tá. Vamos perguntar para o pessoal se eles estão vendo você e eu, porque já teve lives que eu fiz e que eu não conseguia ver a pessoa, mas o pessoal que estava assistindo conseguia ver ambas. Então, vamos perguntar aqui para o pessoal coisas de Mercúrio retrógrado, de tecnologia. Ah, Cristiane está aqui com a gente, uma grande querida amiga, cliente, ela falou que está vendo as duas. Ótimo, que bom, gente, que maravilha. Thaís,
Obrigada por aceitar esse convite de vir conversar com a gente sobre o tema astrologia, apometria, captação integrativa psíquica. E eu queria que você falasse um oi para o pessoal e dá um oi, já começa a falar sobre o tema, por favor. Claro. Eu agradeço o teu convite, querida. É um prazer falar sobre isso. Eu sou Thaís Geller, eu trabalho com apometria, com algumas terapias há em torno de 10 anos. Eu comecei a estudar sobre o processo das terapias, fazendo os primeiros cursos em 2000 e... Nossa, acho que foi em 2011 que eu fiz os primeiros cursos e eu, nessa época, estava na faculdade de arquitetura. E essa busca foi muito para mim, né? Não era a intenção, naquele momento, racionalmente trabalhar com isso. Foi uma busca justamente por perceber muitas coisas atuando dentro da arquitetura. Eu comecei a perceber o quanto se tinha uma influência emocional das pessoas com relação à idealização de um projeto, à construção de uma casa, o quanto as fragilidades da pessoa daquele momento interferiam no campo de uma construção, de uma realização de um projeto. Ao mesmo tempo, quanto isso tinha uma bagagem energética também por trás. Então, essa questão começou a me chamar muito a atenção e eu comecei a buscar recursos de terapias para trabalhar dentro da arquitetura. E aí eu percebi, assim, essa demanda dos clientes, às vezes, chorando no escritório, me trazendo questões, e eu comecei a perceber muito que, às vezes, eu fui me tornando terapeuta dos meus clientes da arquitetura. E eu comecei a amar muito essa parte, a possibilidade de trabalhar com as terapias, porque elas começaram a tocar muito meu coração em ver a transformação de um projeto quando eu incluía um estudo, algo voltado à terapia, algo voltado a uma limpeza energética de algum ambiente. E aí eu segui estudando sobre isso. No primeiro momento, lá em 2009, até minha busca foi dentro de religiões, né? De uma forma mais religiosa, centro espírita, coisas assim. E depois do tempo, eu fui buscando olhar para a parte terapêutica desconectada das religiões. Então, mais em estudos terapêuticos, seja da ordem da psicanálise, da constelação familiar. E eu fui percebendo o quanto esse universo tem a ver com todas as profissões. E não só está relacionado com eu querer trabalhar com a espiritualidade ou querer trabalhar com terapias de uma forma isolada, sabe? Eu percebo muito a atuação das energias, o quanto a gente pode utilizar esse conhecimento das terapias na nossa vida dentro de todas as profissões. E uma parte minha sempre fala assim que eu acredito muito no mundo melhor quando a gente for trazer esses conhecimentos das terapias, esses conhecimentos das energias, desse mundo oculto que a gente acha que está lá dentro de um templo, que a gente acha que está lá fora de nós, para as nossas vidas de uma forma mais na totalidade, assim. Então, integrando dentro do direito, dentro da arquitetura, dentro da odontologia, na culinária. Eu acredito muito que a gente pode promover um lugar de bem-estar na humanidade a partir de um momento onde a gente traz essa integração do autoconhecimento e das coisas, desse todo, para dentro das profissões. E aí isso eu fiz por muito tempo dentro da arquitetura, mas chegou um momento que eu tive que escolher mesmo, assim, porque eu não dava mais conta. Para quem conhece o Enneagrama, né, sendo uma raio 8 do Enneagrama, eu tive alguns burnouts até chegar nesse ponto, assim, de poder ir para um lugar de uma carreira profissional das terapias mesmo, mas foi muito a partir deste lugar de entender assim, a importância das terapias mesmo, tanto na minha vida, o que elas trouxeram para mim, né? E a mudança que está tendo dentro de um ambiente, dentro de uma casa, ou na vida de uma pessoa, quando ela entende o espaço que ela está dando para as energias atuarem. Então, eu percebo muito essa diferença, assim, sabe, Vânia? É importante a gente dar espaço para esse todo, né? E entender tanto das nossas responsabilidades com relação às coisas,
do espaço que a gente está dando para as situações, e que a gente pode sim mudar o estado que a gente está, tanto o nosso estado de consciência mental, quanto o nosso estado emocional, quanto, inclusive, o que a gente estava conversando, que às vezes o mapa traz, né? Que ele traz Sim. sobre essa leitura, né, do nosso momento de nascimento, e você fala muito melhor do que eu sobre isso. Mas que também é possível modificar essas questões que a gente traz como uma bagagem de uma outra realidade, ou de nossos antepassados, né? Ou como uma marca do nosso nascimento. E não acreditar que aquilo é algo imutável, né? É. Olha, gente, as terapias, para mim, elas fazem parte do meu processo de autoconhecimento desde novinha, porque eu, como uma pessoa que tenho muita água no mapa astrológico, eu tenho 9 de água, 4 elementos no signo de peixes, então também Netuno e Escorpião. Então, tudo que é água no meu mapa tem um grande trígono, também tem o Júpiter em Câncer. Então, água é por onde as energias entram e fluem mais, né? Então, tanto energias boas, positivas, quanto as energias densas, né? Então, eu sempre fui muito bombardeada por questões energéticas, né? E o meu trabalho, desde sempre, sempre trabalhando com pessoas, me fez, inevitavelmente, buscar estas terapias para me ajudar no meu processo de limpeza, purificação, energização e também no encontro mais elevado com essas energias mais, vamos dizer assim, mais elevadas mesmo, que eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, porque no nosso último trabalho que nós fizemos, que você fez comigo, né, eu como, você como terapeuta, eu como sua cliente, ficou muito claro, né, que às vezes para a gente ter acesso a essas energias mais elevadas, a gente já precisa ter caminhado um bocadinho aí na vida e ter limpado bastante, né? Então, bom, quais são as terapias que eu já fiz com Thaís? Principalmente a apometria, e mais recentemente eu fiz com a Thaís e com o marido dela, o Ricardo, um trabalho lindo, lindo, que foi de acessar consciências de vidas passadas e que me trouxeram muitas respostas para símbolos karmáticos no meu mapa. Foi incrível. Nós tivemos 4 experiências nesse processo de captação psíquica e que responderam para mim questões da minha Lilith, responderam questões do meu Quiron, responderam questões também do meu nó do norte, o que eu não posso perder de vista aqui nesta vida. Então, Thaís, eu gostaria de te convidar a falar primeiro o que é apometria, como que é feito esse trabalho, como que ela funciona e depois falar também do trabalho de captação energética, porque para mim foi assim um divisor de águas. Sim. Então, os dois trabalhos, na realidade, eles são apometrias, só que são tipos diferentes de apometrias. E quando a gente fala sobre apometria, existem inúmeros tipos de apometrias hoje. Se você for procurar na internet, você vai encontrar apometria desde uma linhagem mais espírita, até uma linhagem mais desconectada da espiritualidade, num sentido bem técnica, né? E o que eu fiz Uhum. foi, quando eu conheci a apometria, no primeiro momento, foi em um centro espírita. Nossa, em 2009, eu acredito que foi quando eu conheci a primeira conexão com a apometria. E eu estudei um pouco sobre ela dentro dessa linhagem espírita. Mas para mim, Thaís, eu sempre me senti muito aprisionada dentro de alguma doutrina, sabe? Eu sempre questionei, eu sou uma grande questionadora, assim. E Aham. uma parte minha sempre buscava tinha um questionamento com relação a algumas doutrinas.
onde eu vejo dentro das religiões pontos muito interessantes. E as religiões, elas estão aqui para nos religar realmente. Eu acho que em níveis de consciência que a gente está operando, elas são fundamentais para que elas possam nos resgatar de alguns lugares e nos trazer consciência. Então, naquele momento foi muito importante. Eu estudei sobre apometria espírita. Depois eu comecei a perceber que existiam outras apometrias. Eu conheci a apometria de Ancoragem, conheci a apometria que é a rometria do Rodrigo Romo, conheci a apometria quântica da Karina Greco, conheci outras bases da apometria e aí eu comecei a me aprofundar muito na parte mais da psicologia analítica, onde muito da apometria do Godinho é baseada, que são as apometrias que a gente fala sobre a parte das consciências. E para mim, sinceramente, é o que mais me encanta da apometria. Entendendo que ela é uma técnica que ela foi baseada em estudos da física quântica, baseada na hipnose, em que ela fala que tudo é frequência, né? Então, a água tem uma frequência, você tem várias frequências, os móveis, os animais, as plantas, tudo tem frequência. E a gente tem frequências que são diferentes da frequência do corpo físico. Então, muitas coisas também começam por aí. Em perceber que o nosso corpo, o nosso ser, tem várias frequências atuando ao mesmo tempo, que são frequências muito distintas da frequência da densidade física da matéria. Então, essas frequências, dentro desse olhar, elas trazem algumas bagagens de registros, de memórias, que são, em alguns níveis, psíquicas, onde a gente pode falar de crenças, de traumas, de outras realidades, ou até de bagagens que é da nossa ancestralidade. Ou a gente pode falar sobre energias que são espirituais mesmo. E eu acho muito interessante quando a gente fala sobre essas energias espirituais, que as pessoas sempre acreditam que é um ser que está lá fora de mim, ou que é um espírito, sei lá do que é um monstro. Eu percebo que a gente tem uma fantasia muito grande quando a gente fala sobre energias espirituais. E, na realidade, isso é uma grande ilusão. E eu acredito que está muito essa ilusão sobre energias espirituais, de uma falta de conhecimento. Eu percebo que ela também está inserida em nosso contexto de humanidade, porque foi muito uma forma de nos aprisionar aos medos, a inseguranças com relação a esse universo mais oculto, sabe? Muito da forma com que algumas culturas, ou algumas religiões, ou alguns guias espirituais, talvez, fizeram com que as pessoas ficassem aprisionadas ao medo e se desconectasse do que é espiritual de fato, foi criando grandes ilusões sobre o que é uma energia espiritual. E eu lembro, assim, que eu tinha muito medo de um espírito, sei lá do que, eu criava na minha mente, assim, uma grande fantasia, uma grande ilusão sobre isso. E na realidade, eu percebo que muito disso são sim ilusões e são coisas criadas pelas pessoas desse universo oculto e que nos desconecta dele, para nos distanciar dele. Porque eu percebo que quando a gente conhece sobre esse universo oculto, a gente tira a força e o poder que a gente fica colocando lá fora em coisas, sabe? E a gente começa a assumir um poder muito maior nosso com relação à vida. E quando a gente estuda de fato sobre isso, a gente começa a perceber que o que a gente fala de uma energia obsessora, uma energia intrusa, nada mais é do que, às vezes, um pensamento nosso, uma criação da nossa mente. E aí eu posso trazer um exemplo aqui. Uma nomenclatura que é muito utilizada dentro dos estudos espirituais por exemplo, vampiros energéticos. O que são vampiros energéticos? Os vampiros energéticos nada mais são do que pessoas que roubam energias de outras pessoas. E quando eu comecei, eu ouvi esse primeiro nome, eu pensei já que era um ser espiritual, que estava, que eu, sei lá, obsedia alguém. E na realidade é um processo obsessivo, sim. Mas é um processo obsessivo que ocorre de uma pessoa para outra pessoa. Aonde a pessoa está roubando a energia da outra pessoa a partir de manipulações, de atitudes. Ou às vezes também pode ser a partir da bebida alcoólica, de um excesso de bebida. Então, aquilo manifesta frequências que têm ressonância com aquele tipo de energia, sabe? Então, eu fui percebendo, quando eu comecei a estudar sobre isso, que na realidade, essas energias que a gente acredita que é um ser, que é uma coisa que está lá fora de nós,
Na realidade, são nossos próprios pensamentos, são nossas próprias emoções. Então, tudo aquilo que a gente fala sobre energias espirituais, grande parte delas são realmente criações nossas. São criações até mesmo de outras realidades, ou das nossas atitudes, ou dos nossos pensamentos. E aí, sim, existem algumas energias que são frequências, sim, que são cargas energéticas, que às vezes Aham. a gente vai se conectar ao longo da vida, mas que às vezes podem ser por fidelidades, por acordos, por realidades que a gente escolheu viver no passado, né? Ou se conectou em outro momento, ou que a nossa ancestralidade se conectou e que a gente está ainda de alguma forma alimentando isso na nossa vida. Além desses Uhum. aspectos espirituais que a apometria trabalha, existem a questão do que a gente pode falar sobre magias. E quando a gente também fala sobre magias, eu percebo que existe um universo de medos e ilusões também com relação a isso, né? E magias, para Uhum. mim, as mais graves e até mesmo assim grandes mestres, como por exemplo Chico Xavier, que era um grande exemplo da espiritualidade para o mundo, ele falava Uhum. que o pior tipo de energia e talvez a única que ele tinha medo era a energia de inveja, que é a energia mental, que é essa programação mental que a gente cria diariamente. E quando eu falo a gente, todos nós sentimos inveja em algum momento da nossa vida. É essa energia que a nossa mente cria por vários motivos. Seja por uma fragilidade emocional, que eu projeto algo no outro, seja porque eu sinto raiva de mim e aí eu vou projetar essa raiva na vida do outro, sejam por vários movimentos. Então a gente tem muito essas energias Uhum. mentais que são construídas pelas pessoas, e que aí existe esse nível de projeção, existe energia que aí também de rituais e trabalhos feitos, onde a pessoa vai lá e pega um tipo de elemento da natureza e através de um ritual ela cria algum tipo de energia e programa aquela energia para emanar para o outro campo. Então, tudo são criações energéticas de frequências e emanações. Eu não acredito que essas energias envolvem tantos seres como a parte mística às vezes traz, sabe? Eu acho que isso existe, mas que na realidade é muito pequeno comparado ao poder da criação da mente humana. Então, eu já tive muita Uhum. ilusão. E já achei muito lá no passado que às vezes eram coisas muito de seres, muito de criações espirituais que estavam no campo. Quanto mais eu trabalho com isso, e nesses 10 anos eu fui percebendo que está muito sobre a criação que a pessoa faz e o espaço que a pessoa dá na vida dela para energias serem criadas, para energias existirem, do que de fato um, sei lá, um obsessor que vem de algum lugar e está acoplado ao campo dela. Então, eu estou falando de uma forma mais explicativa, porque eu vou explicando sobre esse conteúdo, mas são esses os conteúdos que a gente trabalha na apometria. Então, tem os níveis espirituais de energias, tem os níveis psíquicos, que é o que a parte da psique humana criou ao longo do tempo, ou a psique, inclusive da ancestralidade, né, criou. E aí tem Uhum. todo um estudo e muitas coisas que falam sobre campo mórfico, sobre o que a própria constelação familiar traz, sobre estudos. Tem Uhum. aquele estudo que acho que o nome é o Centenário, que é o Centenário, é um estudo com macacos que foi feito numa determinada ilha, não sei se você conhece, mas que fala sobre. Eles perceberam que um grupo de macacos começou a lavar batatas em uma ilha. Quando uma macaca lá, um deles, derrubou a batata na água e percebeu que se lavasse aquela batata, ficava mais fácil para se alimentar. Então, os macacos da ilha começaram a fazer isso. E o que o estudo fala que macacos de outros lugares do mundo começaram a ter o mesmo Também começaram. comportamento. E aí tem um estudo científico sobre isso, onde a partir de um número específico de pessoas que têm um determinado comportamento, determinado pensamento, isso passa a atingir um outro grupo que possa É. estar totalmente distante. Então, Que é o também consciente exato, coletivo, né? É o que a gente chama da mente acessando o consciente coletivo. exatamente. E aí, isso fala muito sobre o que a gente tem em nós que é do consciente coletivo e que a gente fica reproduzindo, que a gente Tem fica muito.
duplicando em nós e que às vezes nem é algo nosso, sabe? Então, a gente fica dando tanto É. de espaço para um monte de coisas que às vezes não são nossas, que às vezes é uma reprodução Uhum. dos nossos pais, dos nossos ancestrais, do que a nossa mente criou. Então, a apometria, ela vai trabalhar esses níveis dentro da forma com que a gente trabalha, porque como existem muitos tipos, o que que eu fiz? Eu fui estudando Uhum. sobre várias, tanto eu quanto o Ricardo, que é o meu marido, que trabalha comigo, e a gente foi criando um método nosso de trabalhar com isso, porque eu percebia que uma trabalhava mais vida passada, outro tipo de apometria trabalhava mais sobre chakras, outro tipo de apometria trabalhava mais sobre macumba, magias, sobre esse mundo mais de manipulação energética. Outro tipo de apometria trabalhava mais sobre o universo espiritual. Então a gente vai integrando isso, né? A Uhum. Dai escreveu aqui, obrigada, Dai. A teoria do campo mórfico, que é do centésimo macaco. É um estudo que está na internet disponível, que qualquer pessoa pode ter acesso para, se quiser se inteirar um pouco mais sobre esse estudo. Então eu fui integrando os tipos de apometria muito às terapias, porque eu percebo que num primeiro momento, quando eu me deparei com esse universo, eu achava que tudo era muito espiritual, que tudo era muito um ser, como eu estava falando lá de fora. E quando a gente estuda sobre isso, a gente tem a tendência a colocar essa força ao que vem do externo, né? Então, o que está vindo como uma energia para mim, o que estão mandando para mim, o que estão fazendo para mim, mas nunca é sobre o espaço que eu estou dando para isso entrar na minha vida. E eu Aham. perceber ao longo do tempo, eu falei, mas gente, eu tô enxugando gelo, porque eu tô só limpando, 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 mas a coisa segue voltando pro meu campo e pro campo da pessoa, de alguma forma, quando era um trabalho que eu estava fazendo para uma pessoa, né? E aí eu fui percebendo o que precisa integrar nesse processo da apometria, dentro do meu ponto de vista, para que ela tenha uma eficiência, o olhar sobre as emoções, sobre o que eu tenho de bagagens em mim, sobre o que eu tenho de emoções na minha vida, sobre o que eu tenho de fragilidades internas, e que essas fragilidades dão espaço para esse oculto atuar na minha vida. Porque senão a gente vai passar a vida inteira limpando energia, limpando macumba, É. limpando coisas que vão dar E prejuízo, vem de sabe? novo. É. Exatamente. Atrai novamente. E muitas É engraçado, eu tô com o teu mapa aberto aqui, viu, Thaís? Ele tá aqui na minha frente. E eu sempre te achei tão corajosa. E você começou falando, né, que você às vezes tinha um pouco de medo, né? E olhando o teu mapa, eu falo, poxa vida, se ela tinha medo. Gente, a Thaís tem Sol de Áries. E é na casa 8 que fala das coisas ocultas, né? Que não. Quem tem Áries, um sol ali, ela joga luz naquilo que está obscuro, naquilo que a gente não consegue enxergar, que está lá no subsolo do inconsciente ou do subconsciente. E a Thaís vai com uma coragem, e seja o que for que estiver lá nas profundezas da casa 8 ela busca, né? Então, eu falo, o mapa é lindo de ver, né? O trabalho que a Thaís faz, olhando teu mapa aqui, o tanto que é sintonizado, né? Não poderia ser um outro signo mais corajoso do que o teu para estar ali na casa 8. E uma outra curiosidade do mapa da Thaís, que você tinha falado se eu quisesse falar sobre o teu mapa um pode pouquinho, falar, né? fica à vontade. A Thaís veio, eu falo que a Thaís e eu, a gente falou muito sobre isso essa semana, né, Thaís? Que nós duas fizemos um pacto, assim, bem desafiador para essa vida que nós estamos vivendo, né? A gente consegue ver isso pelo o tanto de desafios e virtudes que nós trouxemos em nossos mapas, né? Tanto da Thaís quanto o meu. O mapa da Thaís é um dos mais riscados que eu já vi. Tem muitos trígonos, muitos sextis, mas muitas quadraturas também, muitas oposições.
Isso dá uma vida muito rica, né? Uma vida que traz inúmeras experiências. Então, eu vejo que no caso da Thaís, além dela viver as experiências dela, ela vive muitas experiências que os outros trazem para ela. Então, isso acelera muito o autodesenvolvimento, que é um pouquinho parecido com o meu caso. Todos os dias eu abro campos astrológicos, todos os dias, né, nas leituras astrológicas, é, a experiência da pessoa faz com que eu também experimente e processe aquilo de uma forma mais, vamos dizer assim, que também vai ajudar no meu desenvolvimento. Não é à toa que a gente veio com essa missão de ajudar pessoas, né? No meu caso, mais no pessoal, no um a um, e você com os grupos, né? Também, que é muito forte isso para você. Você quer falar um pouquinho também sobre isso, sobre os seus cursos, como que é o teu atendimento? Então, como você falou do medo, eu acho interessante trazer isso, assim, porque é, existe um campo que é o da coragem, que até tá marcado no meu mapa, e que eu sim, eu me considero uma pessoa muito corajosa, até para com relação a fazer escolhas, a movimentos de rupturas. Para mim, as coisas aconteceram muito de uma forma rápida na minha vida, sabe? Com uma intensidade muito grande, mas de uma forma muito rápida. E aí eu identifico muito a questão da coragem, sendo uma força de um guia, mas eu percebo que eu tive muitos choques de traumas, de questões vivenciais na minha infância, assim, e de muitos medos que eu vivi. Então é como se esses medos eles ficaram muito programados em mim. Eu acredito que até como uma forma de me sabotar, sabe? Como uma forma para que eu não desenvolvesse talvez o meu trabalho, para travar algumas coisas, para que eu não conseguisse manifestar com facilidade nessa realidade. E talvez até uma forma de buscar que talvez eu desistisse de trazer para cá o que eu sinto que eu trago através do meu coração, sabe? O que eu desenvolvo do trabalho. Então eu percebi que era um universo assim, que eu tinha, por mais que eu trabalhasse com a espiritualidade, trabalho com ela, eu tinha um medo tão grande de ver as coisas, sabe? De ver espírito, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falava, gente, assim, eu tenho medo disso, eu não quero ficar vendo coisa. Então, até foi uma conversa que eu tive, assim, energética com guias, com mestres, sei lá, com consciências espirituais, de falar assim, olha só, eu não quero ver nada. Porque eu tinha medo de ver as energias, assim. Então, isso foi mudando com o tempo, é claro, mas eu tinha um medo muito grande de ver isso. E as coisas nesse caminho, elas foram acontecendo de uma forma muito natural, sabe? E, inclusive, a forma com que a captação veio, que é um trabalho que você falou, né? Que você gostou Uhum. muito da captação psíquica. A Achei captação, maravilhoso. eu comecei a fazer ela depois de muito tempo que eu trabalhava com psicometria. Porque é um trabalho que eu sinto que não é para iniciante, assim, sabe? É um trabalho que tem que ter muita consciência do que está acontecendo no campo. Mas na apometria você trabalha vidas passadas? Trabalha vidas passadas. Mas a captação é muito diferente, porque você está abrindo o campo da vida em si e trabalhando tudo que está vindo ali energético daquela realidade. Então, o que a Uhum. captação explica, né? Qual é o olhar que eu tenho com relação à captação. E aí eu modifiquei bastante do que ela é e eu vou trazer aqui a forma com que eu busco trabalhar. Existem muitos estudos da psicologia analítica, muito antigos, tem muitos estudos do próprio Godinho, que fala que todos nós temos consciências, personalidades. E essas personalidades podem ser nossas, ou às vezes podem ser dos nossos antepassados, e estão na nossa vida de uma forma programada em nós. E dependendo do que a gente vai vivendo nessa realidade, sejam por desafios do nosso próprio mapa, seja por desafios do nosso ciclo de vida, né? Como, por exemplo, nesse momento estou vivendo um ano astrológico. Lá no próximo ano vem outro campo que é totalmente diferente desse. Então, sejam por esses Uhum. motivos, sejam por questões que eu vou vivendo em conexão com pessoas, independente de quais sejam os motivos, a gente vai abrindo conexões com outras personalidades, com outras consciências.
E aí uma forma muito fácil de perceber isso no nosso dia a dia é essa mudança que a gente tem de comportamento ou de humor. Sabe que você às vezes acorda de um jeito, daqui a pouco já tá pensando de outro jeito? Às vezes você tá tendo uma atitude, daqui a pouco você já tá tendo uma coisa totalmente diferente, uma ideia diferente. Então, essas conversas que tem na nossa cabeça, essas mudanças de comportamento, essa bipolaridade que nós temos ao longo do nosso dia, ela está muito relacionada com as personalidades das quais a gente está conectada. Porque como é uma parte Uhum. nossa, que não é do aqui, mas é uma parte nossa, a gente acredita que tudo isso somos nós nesse momento vivendo. Então isso traz muita confusão. E tem muitas pessoas com Uhum. diagnósticos, às vezes, de bipolaridade, de ansiedade, que na realidade são várias consciências que estão acopladas ao campo da pessoa e ela não sabe, só que isso tudo vai dando espaço dentro dela para atuar. E dentro da Uhum. captação psíquica, o que é feito? A gente entende então que nós temos muitas dessas consciências. Só que algumas dessas consciências, elas tiveram um choque de um trauma ou uma dor muito grande no momento que ela morreu lá na vida passada. Então, no momento em que eu morri numa vida passada, ou que um ancestral viveu um choque de um trauma muito forte, a gente fica preso naquela dor, que é o que chama como se fosse de alma penada, vamos dizer assim, aquela pessoa que morreu e que não sabe que morreu. Então, isso aconteceu com nós em outras realidades. A gente morreu ou teve um choque tão grande de um trauma e uma parte da nossa energia ainda está lá, a nossa consciência ainda está lá de alguma forma, como uma Uhum. personalidade que se formou ou que é a própria vida, mas que está presa naquele choque da dor, tipo, de estar fugindo, de estar correndo, de estar morrendo de um jeito, sei lá, de estar presa dentro de um Uhum. buraco. Então, aquele choque, aquela dor, a gente traz para o aqui para agora, dependendo do que a gente está vivendo. E aí a gente passa nessa existência a manifestar aquilo que, de alguma forma, a gente traz dessas bagagens. Então, às vezes, no aqui, eu tô tendo um medo, e esse medo ele vai se tornando imenso. E na realidade, se a gente for parar para pensar racionalmente, talvez eu não teria um motivo lógico para mim estar sentindo tanto medo. Mas como eu estou conectada com um bloco de consciência que é meu mesmo ou da minha bagagem ancestral, esses medos eles vão ficando maiores e maiores e maiores. Da mesma forma, uma raiva, uma tristeza, tudo em nós vai sendo potencializado por histórias que são nossas ou dos nossos antepassados e que estão associadas ao nosso Uhum. campo. Então eu percebo quanto bloqueio na vida a gente fica criando, ou quantos empecilhos, quantas dificuldades a gente vai criando, porque a gente está dando espaço para uma parte de inconsciente nossa operar. E aí a captação psíquica, o que que ela faz? Assim como a apometria, que a gente encaminha essas partes, às vezes essa parte ela tá tão densificada em um bloco que ele tem uma frequência vibracional muito densa, muito pesada. Então a gente precisa abrir esse bloco. E aí não tem como só encaminhar essa energia ou só saber que ela existe. A gente precisa dar espaço para que ela manifeste a raiva, a dor, Uhum. a tristeza. Então, como que esse trabalho acontece? Ele só é possível. Eu só faço com mais de uma pessoa me ajudando, mais uma pessoa me ajudando. Eu não faço ele sozinha, porque eu percebo que depende muita energia. Então, eu trabalho com o Ricardo, que é o meu Uhum. marido, e aí a gente conecta as consciências da pessoa que nós estamos atendendo com o campo do Ricardo. Eu faço essa conexão. Então ele vai manifestar. É como se fosse uma incorporação, mas não é uma incorporação porque ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele não está incorporando nada, ele só está captando um bloco de informação psíquica da pessoa e trazendo para a mente dele para poder ler esse bloco de informação. Gente, isso aqui é física quântica Uhum. pura, não tem nada de coisa muito espiritual. E aí a gente tá. Ele vai manifestar, então a gente vai começar a falar com essa personalidade, com essa consciência, para saber onde que ela tá, o que que ela tá vivendo, quem que ela é, o que que tá acontecendo com ela.
Às vezes vem de uma forma muito clara, às vezes vem de uma forma um pouco mais sem tanta energia, porque aquela consciência está há muitos anos, décadas, séculos, às vezes, aqui É, acoplada ao campo séculos, psicológico. teve uma das consciências que apareceu para mim, né, no trabalho de vocês, era mais de 1000 anos atrás, se não me engano. E até hoje ela influencia, é Ela impressionante. influencia. Então, Influenciava, não quero que influencie mais. e a gente tem essas consciências, então isso tá ali, a gente vai dar espaço para ela falar. E aí parece, a gente pode comparar com uma constelação familiar. Por quê? Porque a gente está fazendo uma alquimia no que aquela consciência está sentindo. E qual é a intenção desse trabalho? Não é ficar bisbilhotando o que a gente foi em vida passada, porque isso não faz sentido nenhum. Pelo contrário, Uhum, prejudica ficar sabendo só o que a gente foi por curiosidade. Porque a gente está só abrindo o campo. A gente precisa tratar esse campo. Então, a gente vai trabalhar essa parte psíquica, essa personalidade, para mudar o padrão de frequência do que ela está vivendo. É só isso que importa, gente. Não interessa onde que ela tá, o que que ela é. É uhum, claro que quando a gente sabe, a gente consegue perceber muitas das nossas atitudes hoje sendo influenciadas por este outro lugar, né? Mas uhum, na questão com relação à vida, o que é importante é a gente mudar o padrão de frequência. Então, se tinha um padrão de frequência de medo, agora vai ter um outro padrão de frequência, que talvez vai ser de esperança, de acolhimento, de amor, de gentileza, enfim, depende do que é necessário para aquela vida. Então, a gente vai fazer essa alquimia uhum, com relação ao que a personalidade está sentindo. Então, eu mudei muito do uhum. que é o trabalho da captação original, mas é mais ou menos nesse sentido que a gente faz. E aí, dentro de um trabalho, a gente pode captar uma, duas, 10 consciências. Eu já trabalhei 12 consciências no campo de uma pessoa. Pode levar 40 Uau. minutos, mas pode levar 3 horas. Então, depende muito Aham, da pessoa, do que é necessário para aquela pessoa. O trabalho da captação é um trabalho muito rico, que não é feito assim o tempo todo, né? A gente vai fazer de vez em quando a pessoa. E aí, quando que eu recomendo? Quando a pessoa ela já está percebendo uma questão na vida dela, que às vezes ela já fez uma apometria e não resolveu, ela já trabalhou aquilo em terapia. Então, por exemplo, eu estou trabalhando um medo em mim, em terapia, há muito tempo, mas esse medo não se resolve. A captação psíquica resolve. Ela é muito resolutiva. Nos trabalhos dos que eu conheço mais resolutivos ao nível assim de uma mudança de comportamento ou de uma mudança de algo que a pessoa está vivendo há muito tempo e que aquilo já está imenso na vida dela. Então, a captação ela uhum. rastreia um padrão vibracional, É, frequencial e é feita uma mudança de consciência muito rápida. Eu gosto muito desse uhum. trabalho. E aí a gente só Para faz de mim foi muito forma. especial. Como a gente faz de forma online, né? Via Zoom, que foi o método que a gente fez, ou eu faço ele de forma presencial, mas presencial eu atendo só em São Paulo e em Belo Horizonte, por enquanto, né? Então, é os lugares que a gente faz ele presencial, ou a gente faz por vídeo, como foi o que a gente fez e como que a maioria das vezes eu tenho feito. Né? E funciona tão bem, eu não vejo mais diferença entre fazer presencial e online. Tem, para alguns trabalhos, o online ele até é melhor, ele traz mais foco. No meu caso, astrologia, para mim no online funciona muito bem. É interessante porque eu busco muito ajuda, né? Como eu falei logo no início, e surgem coisas assim inimagináveis, né? Então, eu fiz uma cirurgia em janeiro e eu pedi ajuda para todos os meus amigos terapeutas espiritualistas. Eu estava com muito medo dessa cirurgia e a Thaís me trouxe uma informação que foi tão confortadora que eu lembro que eu fui para a sala de cirurgia tão em paz porque eu estava com muito medo, já era minha segunda cirurgia em menos de um ano, uma na coluna e uma nas mamas, né? Uma redução de mamas.
mas eu ainda tô com Plutão em cima da Lua na casa 8. Então eu estava com muito medo da morte, muito medo da morte, por conta desse trânsito astrológico. E claro que eu não falava para as pessoas, "Ai, eu estou morrendo de medo de morrer, né? Mas eu estava, eu sei que eu estava. E aí a Thaís me trouxe uma palavra na véspera da minha cirurgia, que foi tão calmante, tão curador. Não sei se você se lembra, Thaís, mas eu fui assim numa paz para minha cirurgia e você e outros profissionais que fazem trabalhos até um pouco parecidos fizeram alinhamentos de chakra, com radiestesia, com apometria. Então eu fui tão em paz e deu tudo tão certo. Eu falo, ai, que bom que a gente pode contar com essas pessoas, com esses terapeutas tão amorosos, tão cuidadores como você e os seus colegas. Então, eu queria que você falasse como que você faz, e eu sei que você também faz muitos cursos, tem projetos para novos cursos. Fala um pouco disso, porque todo mundo que está ouvindo aqui, ou os que vão ouvir essa live mais para frente, vão poder buscar esses recursos por meio do teu trabalho. Sim. Então, como eu faço apometria, existe o formato tanto presencial, que eu comecei a trabalhar presencial em São Paulo em 2016 e em 2017 em BH. Então, são os lugares que eu acabei mantendo presencial e eu atendo muito à distância. Eu acho que 95% do meu trabalho é à distância hoje. E aí é um formato que a gente marca um horário para a pessoa estar ali disponível. E aí, às vezes, a gente faz online, conversando, às vezes a pessoa me manda áudio. Então, depende de como a pessoa prefere. Existem várias possibilidades para poder ter uma melhor conexão com esse trabalho, né? E aí a gente faz o atendimento, eu dou uma devolutiva para a pessoa, explicando sobre todo o trabalho, sobre o atendimento que foi feito. Mas muito no sentido não de promover apenas uma limpeza, porque eu não, como eu falei lá no começo, eu não sinto que isso para mim faz sentido ficar só limpando o campo. Para mim o que faz sentido é entender que existe sim uma responsabilidade da pessoa, que às vezes ela nem sabe com relação a algo que ela está dando espaço. Existem vidas passadas que estão influenciando, então eu vou buscando trazer muito essa mistura de coisas no nível emocional, no nível psíquico, no nível energético e espiritual. Então, a gente faz esse trabalho de forma online, né? E à distância, assim. Eu tenho pessoas do mundo todo há muitos anos. E também eu comecei a trabalhar com algumas coisas de grupos há um tempo. Eu estava dando cursos de apometria, mas eu acabei me desligando um pouco dos cursos de apometria por um período de tempo. Por quê? Para ser bem sincera, eu estava dando um curso de uma apometria que ela acabava ficando dentro de uma linha e que para mim não estava mais fazendo tanto sentido assim. Seguir apenas aquele caminho, eu estava vendo outras possibilidades, então para mim eu estava me sentindo limitada. E aí eu parei de dar curso de apometria por um tempo, tanto por esse motivo de eu perceber que eu estava seguindo uma limitação de algo que eu sentia que tinha um universo um pouco mais amplo que eu poderia explorar. E tanto porque eu acredito que eu também tenho um caminho ainda de um trabalho interno, sabe? Então eu sinto que eu estava me dedicando muito a querer fazer coisas para as pessoas, em trazer cursos para as Uhum. pessoas, e isso estava limitando o meu trabalho com a Thaís. Então eu percebo que eu tenho ainda uma jornada Uhum. assim de mais assumir uma nova identidade de um outro lugar, que eu estou trabalhando nisso agora. Então eu venho já há um tempo, assim, alguns anos, né? Me lapidando mais, trabalhando mais em mim algumas coisas, me aprofundando mais Uhum. no Enneagrama, trabalhando ainda mais pontos em mim que eu percebia ainda com atuação em baixa consciência ou com algumas questões. Então, o que eu acredito é que para mim poder trazer algo, ou para mim trazer um curso um pouco mais elaborado, como um curso de apometria, da forma com que eu vejo, eu quero envolver outros níveis em um nível emocional mais profundo, que não é só de ficar colocando a culpa em obsessor e energia lá fora e ficar limpando coisas,
sabe? Então, eu sinto que tem coisas que podem vir de um outro lugar. E é nesse sentido que eu tô buscando trabalhar muito mais isso em mim, para que aí, se sim, se em algum momento tem que trazer algo a partir do meu coração, do que eu acredito de fato que faça sentido para a humanidade, eu vou trazer deste lugar, sabe? E, Uhum. e aí, então, por isso que eu parei de dar curso de apometria mesmo por um tempo. Mas o que eu tô dando curso agora, e o que eu tô estudando nesse momento, assim, trazendo para as pessoas, são os cursos mais básicos sobre o espaço que eu dou para as energias, sobre o que, que são essas energias. Então, fala sobre alguns conteúdos que é da apometria mesmo, como me proteger, como me limpar, como a gente consegue fazer uma manutenção com nós mesmos. Que aí é um workshop básico Uhum. que eu dou de limpeza e proteção energética. Que eu até acredito que vai ter outro agora por maio, junho, eu vou fazer um outro movimento. Estou esperando passar o Mercúrio Bacana. retrógrado para mim Avisa fazer esse para a gente movimento. poder divulgar aqui E também no canal. daí eu divulgo, eu faço sempre a divulgação aqui no Instagram, eu faço de forma online, onde eu entrego o material para a pessoa. E eu também, o formato que eu estou fazendo é de deixar ele disponível por mais tempo para a pessoa poder assistir depois, se ela não pode participar efetivamente no Uhum. dia. E até porque às vezes são muitas informações. O último que eu fiz ele durou praticamente 5 horas, então é muita coisa para a pessoa ouvir, às vezes num primeiro momento. Mas eu explico É. sobre as energias, sobre a atuação das energias e como que a gente se protege, como que eu crio campos de proteção na minha casa, na minha vida e o que eu posso fazer para me proteger, né? Então, isso eu estou fazendo aí nesse programa. E a gente estava com algumas coisas assim, eu vou muito sentindo, não tenho muita programação mental de criar coisas, sabe? Mas a gente fez Uhum. alguns movimentos no final do ano, de algumas vivências presenciais. E quando eu sinto esse chamado, assim, quando eu sinto que tem algo me chamando para isso, a gente traz algumas vivências presenciais que aí são de trabalho mesmo das pessoas, de alquimia. E aí eu vou misturando apometria Uhum. com constelação, com várias possibilidades de PNL, de técnicas. Que aí a gente faz em alguns programas, mas eu não tenho uma coisa fixada, assim, sabe? Eu vou muito pelo meu sentir, do momento de trazer alguma coisa, do momento de Uhum. fazer alguma coisa, aí a gente. Eu acredito que vem muita coisa nova aí no teu caminho, na tua carreira, porque, como a gente falou essa semana, né, o Júpiter entrando ali na casa 10, está bem em conjunção Júpiter e Urano em conjunção com o meio do céu. Vem novidade boa para a gente aí em breve, com certeza. Estou Ai, aberta ai. para vir aqui. Eu acredito. Essa conjunção é muito poderosa e a sua tá bem no topo do mapa, né? Bem ali no meio do céu. Então, com certeza vem coisas aí muito interessantes. Eu estava ouvindo você falando e pensando, né? Você tem um grande trígono no Mercúrio em Touro, na casa 9. A ponta do grande trígono é o Mercúrio, na casa 9, fazendo um trígono com a Lua em Virgem, que faz você questionar as doutrinas, questionar os métodos, né? A Lua em Virgem é muito perspicaz, faz com que você realmente questione. E aí essa Lua faz um trígono com o Urano, mais um Urano na casa 6 em Capricórnio, o que faz com que você busque a inovação, então, para o teu trabalho, porque você não se contenta com o que já está escrito num único método, e aí você vai buscar inovação e criar os seus próprios métodos. Então tá tudo certo, tudo perfeito, tudo caminhando como deve ser. Eu acho interessante Enquanto isso. que alguns profissionais vão seguir o método, vão ser religiosos no sentido de seguir um determinado método, e no teu caso, não é você criando métodos a partir desses métodos e também trazendo coisas novas para o mundo. Então, como a gente falou essa semana, como você ainda é muito nova, né? Imagina quando você tiver com o dobro da tua Nossa, idade, quanto de coisa você já vai ter vivenciado
e produzido aqui para o nosso planetinha, né? Para nós humanos. Vai ser muito bom. Nem imagino. Tem algo a mais que você gostaria de falar? A gente já está com quase 1 hora de Mas eu conversa. acho que é isso mesmo, assim, eu acho que talvez dentro da forma com que eu busco trabalhar ou que eu vejo as energias ou as terapias, o que eu acredito muito é sobre a gente buscar esse autoconhecimento no sentido de o espaço que eu estou dando para as coisas atuarem na minha vida e que eu fico vivendo de uma forma automática sem me dar conta que isso existe, sabe? Para mim, eu tô cada vez mais trazendo sobre isso para as pessoas, sobre sim, é possível você se desconectar desse padrão de consciência que você está tendo de uma forma repetitiva ao longo da sua vida. Sim, é possível você sair desse método que você está tendo de vida de uma forma automática. Sim, é possível, Uhum, sabe? Você tomar mais consciência corporal, mais consciência das suas emoções, mais consciência do espaço que você está dando para sua mente com esse tanto de conversas que ela tem. Então, eu acho uhum. que para mim eu deixo essa mensagem, assim, sabe, do quanto é possível eu trazer para minha vida, para minha carreira profissional, seja ela qual for, para o meu relacionamento, para minha casa, um lugar de maior bem-estar, onde eu realmente posso me sentir bem dentro desse lugar, sabe? Onde eu não estou trabalhando só pelo dinheiro, que também é maravilhoso, super importante, onde eu não estou vivendo uma relação para suprir uma carência emocional que eu tenho, aonde eu não Uhum. estou tendo um filho e projetando nesse filho todas as minhas fragilidades com relação à minha criança. Então eu percebo assim o quanto a gente fica reproduzindo coisas de uma forma automática, né? E é possível a gente se desconectar dessa parte automática e viver a vida de uma forma mais consciente cada vez. Então é isso que eu busco com esse trabalho e com o que eu trago para as Ai, pessoas. o que eu posso dizer, né, para a gente ir encerrando aqui a nossa live é que assim a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Como você bem falou, de aprender técnicas para nos limpar, para nos fechar do ponto de vista energético, mas em alguns momentos a gente tendo alguém que nos ajude a fazer isso, pode ser mais Uhum. suave, né? Então, eu super indico que, como complementação aos processos de autoconhecimento, seja pela astrologia, seja pelo enneagrama, que é outra técnica que eu amo de paixão, e tem tantos amigos, clientes aqui que também participam do grupo de enneagrama. E tantas outras técnicas, seja qual for a técnica para alcançar maior autoconhecimento, incluir terapias energéticas pode ser muito, pode até aliviar o caminho, tornar o caminho mais suave. Totalmente, eu acredito. Então, eu sou adepta a todas as terapias e tudo que é possível eu vou fazendo para me ajudar no caminho, porque assim como eu, como você, a gente assumiu um compromisso muito grande de ajudar pessoas, então a gente também tem que se ajudar, né? Realmente. Deixo com você a palavra final. Eu realmente acredito nisso e eu acredito que a gente não é onipotente. Eu mesmo trabalhando com a apometria de uma forma mais intensa há mais de 10 anos, eu percebo que eu preciso também ser cuidada, eu preciso também receber limpezas de outros campos, de outras pessoas, né? Então, a gente precisa sim torna as coisas de uma forma, de um lugar muito mais leve e eu percebo que, assim como, às vezes eu falo isso para as pessoas, assim como a gente tem um cuidado com o nosso corpo físico, com uma alimentação, com exercícios, com hábitos que vão trazer para o físico esse cuidado, é importante a gente ter esse cuidado com o nossa parte sutil. Então, sim, a gente precisa de Uhum. limpeza energética, a gente precisa de liberações. E quando a gente passa a dar espaço para esses hábitos de cuidados energéticos, as coisas ficam muito mais leves na vida, sabe? Eu não sei hoje como eu estaria se eu não fosse os cuidados que eu tenho com relação a mim. Se não- Eu estaria sobrevivendo de alguma forma,
mas eu acho que a vida realmente, de uma forma leve, de uma forma mais gentil com nós mesmos, ela passa por esse lugar desse cuidado energético. Eu acho que todo mundo precisa disso, né? A gente tem partes espirituais Uhum. além do físico. E é isso, Uhum. amada. Eu agradeço imensamente você, esse convite. Foi um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse universo. Em uma hora, eu acho que é tão limitado para a gente conseguir, né, falar tanta coisa. Limitadíssimo, Mas é. eu tentei trazer de uma forma, assim, um pouquinho sobre essas energias. E espero que tenha contribuído aí. Ah, com certeza contribuiu para quem esteve aqui conosco e muita gente vai poder ouvir e usufruir desse conteúdo. E fica aí o convite para as pessoas que me seguem aqui no Astrologia e você também seguirem a Thaís o seu é Thaís Geller, tá Geller, né? O teu É, tá Geller, é T-H-A Geller, Geller. me, Tá bom. me marca Bom, como colaboradora do vídeo, aí o Instagram fica aham, vai conectado. ficar. E eu, da mesma forma, assim, Aham. a astrologia, para mim, ela é um caminho que eu venho buscando há muito tempo. E a forma com que você traz, ela bate muito com a minha verdade, assim, porque eu percebo que tem muito sobre. Acho interessante falar sobre isso, assim, tem muito sobre o que eu já percebi muito no nível das terapias, de astrologia, de tarô, de coisas que as pessoas às vezes fazem, é o quanto as pessoas dão a opinião delas sobre o que elas estão vendo no campo do outro. E às vezes acabam Uhum. interferindo um querer delas, uma opinião pessoal delas sobre esse Uhum. campo. E eu percebo que a forma que você traz é de uma forma muito neutra, realmente fazendo uma leitura, mas sem estar trazendo tantas sugestões para o campo da pessoa, sem estar querendo interferir na vida da pessoa no sentido de que ela faça escolhas a partir do seu ponto de vista, sabe? Eu acho que isso é muito responsável. Uhum. Então, a forma com que você traz a astrologia bate muito com a verdade. E eu com certeza recomendo o teu trabalho, porque eu acho ele muito bonito, como uma jornada de autoconhecimento. Eu agradeço muito. Ai, que bom que a gente se encontrou. Que ótimo! Fico feliz da gente estar na mesma jornada e ajudando pessoas, né? E também nos ajudando em cada processo, em cada encontro, a gente vai também se ajudando. É um processo de cura mútua. Thaís, muito obrigada. Você sabe que você mora aqui no meu coração. Quanta gratidão pelo teu trabalho, pelo trabalho do Ricardo, que não está aqui com a gente, mas eu sei que ele está por aí e está sempre por perto. Vocês são, assim, possuem um lugar muito, muito especial aqui para mim, e por isso eu quis muito trazer vocês aqui para o grupo que me segue. E vamos juntos, vamos sempre por aqui pela Astrologia e você, e também aí no Instagram da Thaís. Eu Obrigada. agradeço. Um beijo Ótimo dia para vocês, para para nós que estamos aqui todos. do lado europeu. Boa noite para todos nós. Um beijo, querida. Beijo, beijo grande. Obrigada a todos que participaram e aos que vão participar conosco assistindo.